Uh, yeah. 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 Bom, hoje, mais do que nunca, mais feliz ainda por ter vocês aqui. Eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente aí em casa vai se perguntar quem que são essas pessoas, né? Eu vou deixar com que vocês se apresentem. A gente vai contar um pouquinho da história de vocês, mas eu quero já deixar bem claro a felicidade que eu estou aqui de ter vocês aqui, sabendo do caminho, né, todo. Então, começando aqui pelo doutor Rodrigo. Pois é, Marcelo, nós ficamos felizes, né, de receber esse convite, de estar aqui nessa terra tão gostosa, né, no sul de Minas. É a primeira vez que a gente vem conhecer Pouso Alegre, ficamos encantados com a cidade. Então, parabéns, né, uma cidade extremamente agradável. E meu nome é Rodrigo, né, Rodrigo Quintão, eu sou casado. Vamos falar que eu sou muito bem casado. Não, tem que falar da esposa, né? Um grande... muito bem casado. Tenho 3 filhos, um rapaz que está com 21 anos, já quase formando. Tenho uma filha com 19, também que já está cursando a faculdade. E tem a Rapinha do Tacho, que não é mais a Rapinha, né? Que já está com 15 anos, né? Estamos completando já 24 anos de casado. Agora, dia 16 de dezembro desse ano, aí já. Uma jornada. Então, assim, muita, vamos dizer assim, uma longa história de vida, de muitas vitórias, muitas batalhas, né? Mas é sempre gostoso a gente ter a oportunidade de estar falando um pouquinho da nossa história com as pessoas. Muito legal. E eu costumo dizer, Rodrigo, que a história nossa, ela ensina muito mais que os livros, né? Os livros, eles são capazes de ensinar, mas a história, quando a gente conta, isso é poderosíssimo, né? Doutor Ângelo também. Martinelli, obrigado pelo convite, né? Obrigado pelo Rodrigo, meu amigo, que veio junto aqui, atendendo o seu chamado, com muito carinho. Eu me chamo Ângelo Rezende, eu sou médico, casado, né? Sou neuropediatra, casado com a Renata, tenho 2 filhas, a Joana e a Rafaela, 9 e 7 anos. E é um prazer a gente estar aqui para falar sobre pessoas. Muito legal. Esse é o propósito, né? Para falar de pessoas, falar de Deus, falar de família e de negócios, por que não? Sim, né? Sim. A gente sempre começa aqui, até para deixar bem solto, né? Eu tive a oportunidade, o prazer de conhecer vocês, nem tem tanto tempo assim, mas assim, é como se a gente fosse amigo já há muito tempo, e essa sensação é muito boa, né? Exato. Mas como que a gente conta um pouquinho da sua história, Rodrigo? Infância, né? Cidade onde nasceu, como que foi esse começo da trajetória aí? Olha, eu vou dizer que eu tenho tem muita gente que tem uma história triste, né? Eu tenho, por outro lado, sou muito grato a Deus, porque eu tenho uma história bonita, uma história feliz,
né? Eu cresci numa família onde que a gente sempre foi amado, né? Meu pai e minha mãe sempre nos deram muito carinho, sempre pessoas que cuidaram da gente com muita atenção. Mas, entretanto, a gente foi criado vendo os nossos pais sempre trabalhando, né? Fora, sempre chegando em casa, correndo para almoçar, voltar para o trabalho, à noite, final de semana a gente sempre ia para a fazenda, que meu pai, né, mexia com fazenda. Mas aí eu cresci numa cidade, né, chamada Ipatinga, né, ali na região da Uzi Minas, a região do Aço. E ali eu vivi até meus 10 anos. Depois nós mudamos para Belo Horizonte, né? Aí meu pai, ele foi fazendo concursos, ele passou no concurso de remoção em Belo Horizonte, e a gente foi para Belo Horizonte, né? Ali eu tenho uma irmã mais velha, que é a Paola, o Leonardo, que é eu sou do meio, né? O Léo é o caçula. Então nós fomos para Belo Horizonte e chegando de uma cidade menor, eu me recordo que quando eu cheguei lá, isso no ano 1980, né? Era 82 para 83, né? Eu nasci em 73. Eu recordo que a primeira vez que meu pai parou assim, o carro, no meio da rua, aí eu vi aquelas luzes, sabe? Tinha uma luz vermelha, amarela e verde. Eu vim conhecer sinal de trânsito, semáforo, pela primeira vez na vida, né? São coisas que marcam a gente, né? Então, assim, não crescemos. Podia ter passado despercebido, não é? Mas foi um negócio tão chocante, né? Sim, aquela luz, falou, pai, o que é isso? Ele falou, não, isso é sinal de trânsito, né? Fora do comum, né? Fora do comum. Então, são coisas que marcam a vida da gente. E aí ali nós crescemos, estudamos ali, tive a oportunidade de estudar no Colégio Pitágoras, onde nós fizemos muitos amigos, né? Tivemos vamos dizer assim, um resto de infância muito bacana, juventude, fizemos bons amigos e nós temos amigos dessa época até hoje. Bacana. Tá? E aí, mas também vi, né, ao longo dessa caminhada, meu pai crescendo financeiramente e vi minha mãe, ao longo dessa jornada, se tornando uma mulher depressiva, triste, infeliz. E aí, de acordo com que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, você vai entendendo que ali começou a entrar, né, o grande destruidor de lares, que é o adultério, né, na nossa família. Então, eu tive a infelicidade ao longo dessa caminhada de ver minha mãe, uma mulher sempre feliz, mulher bonita, já passou a ficar descuidada, depressiva, chorando, né, jogada, mas sempre... E acaba que você fica ali porque você ainda não está, né, com a sua estrutura emocional formada, você não sabe que você escuta uma coisa do seu pai, escuta outra da sua mãe. São dois lados. Né? Dois lados, e aquela, né, ausência da presença ali. Então, isso foi muito marcante, né, nessa época. Eu tive a infelicidade de ver minha mãe tentar cometer suicídio tomando medicamento. É importante a gente falar disso, né? Sabe? Então, assim, realmente eu consegui visualizar o poder destruidor na vida de uma família, dentro da nossa casa, que é o adultério, sabe? Então, um homem com a mulher, ou vice-versa, né? Sim. Então, mas a minha mãe sempre foi uma mulher muito sábia. Minha mãe sempre foi uma mulher de visão. E a minha mãe viu que isso não estava fazendo bem pra gente, né? E essa época, ela resolveu mandar a gente para os Estados Unidos. A gente tinha tias que moravam lá, em Orlando, na Flórida. Aí ela foi e resolveu mandar tanto eu quanto meu irmão para fora. Né? Eu já tinha terminado o terceiro ano, meu irmão estava ainda, acho, no primeiro ou no segundo ano escolar. Aí ela foi e mandou a gente para os Estados Unidos para estudar lá. E acabou que a gente, né, saiu esse ambiente, do ambiente do problema e fomos viver num país diferente,
me recordo que eu, né, quando fui para os Estados Unidos, eu sabia falar 2 palavras, né? No e yes, eu errava umas 3 vezes para poder falar. E aí fui aprendendo inglês, né, voltando como se fosse uma criança né, pequenininha. Eu lembro que quando eu fui para a escola, eles deram um livrinho lá para gente, aí tinha figurinha do gato, aí estava escrito cat, né, e por aí vai. Então nós começamos ali A alfabetização do zero. Do zero. Então foi um negócio interessante, mas Deus é misericordioso, nos permitiu aprender a língua, né, ali nos Estados Unidos. Mas como a gente cresceu, né, num lar sem ter, né, uma referência, né, a gente sempre via presença do confusão, briga, e aí você acaba como jovem indo para as festas, né, buscando divertimento. Você acaba normalizando também aquilo. Sim, tudo, né? Exato. Torna-se uma coisa normal. Sim. Né, na sua vida, e uma fuga, principalmente para o jovem, né? Então a nossa fuga do problema era ir para as bagunças, para as festas com os amigos. Né? E assim foi, e a gente foi para os Estados Unidos, não foi diferente, né? O que até melhorou, porque ali a gente já não tinha o controle do pai e da mãe mais, né? Então tivemos ali uma vida facilmente. A gente sempre foi, tanto eu quanto meu irmão, nós sempre fomos muito comunicativos, né? Conversamos muito, né? Fizemos muitos amigos lá, e a nossa vida foi seguindo o mesmo caminho, sabe? Né? De sempre buscando ter muitas namoradas, buscando ter, né, buscando alegria em outras coisas, né? Na bebida, nas festas, em namoros. E por aí foi. Eu me recordo uma vez que eu voltei para o Brasil, né? Foi a primeira vez que eu voltei, e eu tinha uma namoradinha, né? Quando eu saí do Brasil e fui para os Estados Unidos, quando eu voltei eu estava com ela, e nesse dia foi muito marcante também para mim, porque eu tinha acabado de deixar essa menina em casa e tinha combinado com outra menina de encontrar depois, e tinha passado e pegado ela num barzinho, né, pra gente ir para uma outra festa. E eu parei no sinal de trânsito e do meu lado estava o meu pai parado com um amante. Nossa. Sabe? Então aquele negócio, eu olhei, de realidade parece ali. Que era assim, né? Era um espelho, né, geracional. E aí, né, e me incomodou muito aquilo, porque na mesma hora veio, né, a imagem de tudo que eu tinha visto a minha mãe passando, mas o sinal de trânsito é rápido, né, e vida seguiu, você acaba esquecendo, né, vai. Mas aquele momento ali implantou ali um momento ali que marcou, né? Uma semente, né? Você vê que traz, né, assim, apesar de ter um período curto de tempo, mas você dá tempo de passar uma vida inteira. Imagem impactante, né? Muito flash ali, né? E aí nós voltamos, né, para os Estados Unidos de novo, para voltar a estudar, né? Estávamos lá, aí já estava na universidade. E um belo dia, né, a gente estava lá, e meu pai, eu me recordo que a gente tinha comprado um passeio de cruzeiro, né, e meus pais foram para ir para esse passeio com a gente. E aí chegou meu pai lá, de mão dada com a minha mãe, sabe? Feliz, os dois, tranquilo. E vocês faziam tempo já que não tinha contato? Né, porque geralmente, assim, na nossa época, né, isso nós estamos falando em 1991, né, quando a gente estava lá em 91, 92, você não tinha celular. Sim. Você não tinha internet. Era totalmente diferente. Né? Você escrevia uma carta, era um outro mundo. Levava 30 dias para chegar. Sem dúvida. Né? A velocidade da comunicação era outra, aí, né? Você esperava, né, a resposta, geralmente você falava assim, não, aí você contava, né? Você leva 30 dias para chegar, mais ou menos uns 5 dias para a pessoa ler, refletir, escrever, ir no correio, colocar, mais 30 dias. Então você contava de 60, 70 dias para você receber a resposta, né? Você vê nessa época o cérebro já sendo treinado a esperar. Sim.
O tempo Hoje não pode esperar mais, Hoje porque é não tudo tem muito treinos de instantâneo. espera. Hoje, né, principalmente os jovens de hoje, eles não conseguem esperar 15 segundos. É, Não, é o tempo, eu falo que é o tempo daquele azulzinho do WhatsApp, Isso. né? exato. Ah, você mandou a Aflição. mensagem, acendeu, já... É. Por que que fulano não respondeu, né? Então, isso, né, gera uma ansiedade, né? Então, assim, voltando, né, na história, eu lembro meu pai e minha mãe chegaram lá, os dois felizes, mão dada, coisa que eu não me recordo se eu já tinha visto Olha, na vida, né? Olha só. E aí eu e meu irmão, a gente sentado lá, aí de repente o meu pai chegou e falou que tinha tido um encontro com Jesus, Que olha. legal. sabe? Aí eu olhei assim, meu irmão olhou para mim, né? A gente nunca tinha nem ouvido falar de Jesus, né? A gente já devia Sim. ter ido para Uhum. a missa para tirar foto na frente da igreja, se foi muito umas 2 vezes, né? Sim. Então, e aí falando de Jesus, e a gente achou aquilo muito estranho, né? Eu cheguei agora brincando com meu irmão, falei assim, ó, deve ter aprontado agora feio, né? Até Jesus teve que intervir agora. Beijo a mão tá do Jesus, aí o negócio deve ter sido bravo. Mas não, realmente ele tinha tido um encontro com Jesus, sabe? E ele era um homem diferente. E é engraçado você falando, olha pra você ver. A gente nota esse encontro real quando as coisas começam a aparecer, a transparecer por fora. Você já via ele diferente, né? É, A exato. forma de andar de mão dada, feliz. Feliz. É, minha mãe feliz, eu acho que eu não Então. recordava de ter visto minha mãe feliz. Olha. né? Então não foi por acaso, né? Tinha Ele algo tava- agindo, né? Sim, ele estava, né? Você via que ele estava um homem transformado. Aí ele começou a falar de Jesus pra gente. Só que a gente, né, jovem, a gente falou assim, não, é bom, Jesus foi bom para ele porque ele estava precisando demais, né? Ele tava, Sim. Tinha pisado muito na tinha bola. pisado na bola. Sim. Nós estamos bem aqui. É, então, não precisamos. não precisamos, nós estamos bem aqui na faculdade, na universidade, né? Tá Uhum. tudo certo. Mas, assim, quando, né, o amor de Deus, ele vem, ele entra dentro da sua casa, não tem jeito. Né? Ele vai, no tempo certo, movendo as pequenas peças, né? E a gente foi vendo isso, vinha para o Brasil, as coisas não eram mais as mesmas, né? Uhum. Voltava, ele falava, aí foi gerando as expectativas da gente ter, né, entender um pouco sobre. Aham. Aí começamos, né, a ir para uma igreja lá, que na época ele pediu para a gente levar ela numa igreja, a gente aprendeu onde era a igreja. Eu não sei o que ele foi fazer lá, porque eu não entendia nada, né? Mas eu acho que foi para levar a gente, né? Sim, A gente provavelmente. não sabia. Mas ali a gente começou a escutar, aí começamos a frequentar. Mas, na verdade, assim, era um momento de, vamos dizer, mais para agradá-lo, Sim. tanto o pai como, né, Sim. o Momento provedor. Para ele, não para vocês propriamente Mas, ainda. apesar do que a gente gostava, Sim. né, a Olha, gente gostava de O estar ali. ambiente, O ambiente é acabava- bom. trazia né? paz. Trazia paz, era gostoso, a palavra era boa. Não era aquela coisa que você vai assim, não, tem que, Sim. né, ruim. Não era uma obrigação. Não era, era entre aspas, né, Para agradar. para agradá-lo, mas quando a gente ia, era gostoso. Uhum. Né? Tivemos bons amigos, fizemos Que bons bom. amigos na igreja. E foi aquele conflito, né, da divisão, do que aí você passa a conhecer o que é uma vida, né, a palavra de Deus, Sim. né, e a vida que você está acostumado a levar no mundo, né? Uhum. E por aí foi. Eu morei lá 5 anos nos Estados Unidos, formei lá em administração e comércio exterior e voltei para o Brasil e meu irmão ficou lá nos Estados Unidos, né, finalizando a universidade. Então, nós montamos um negócio, aí veio o plano real, Sim. né, que era o F... Antes do real teve o F alguma coisa que
URV. Quero URV, isso aí. Unidade Real de Valor. Isso, a URV é mais do que o dólar, né? Isso. E Fazia aquelas contas todo dia, né? Conversões, né? Isso, aí tinha, né? Eu recordo que era 90 centavos de real, valia $1, né? Isso Da mesmo. URV valia $1. Aí eu falei, poxa, que legal, já sei, porque a gente tinha feito uma rede de relacionamento nos Estados Unidos, né? O Brasil ainda muito fechado, Sim. né? Economicamente A partir fechado. dali que economicamente começa a se abrir, né? Sim, né? Ver o Collor, né? Eu acho que foi o primeiro presidente do Brasil a efetivamente, né, ter a visão de abertura de mercado Sim. do Brasil. Né? Por aí foi, né? Na sequência, não me recordo se foi o Itamar, Fernando Henrique, eu sei que O Fernando Henrique era o ministro da Fazenda, da implementação. Exatamente. Na época, Itamar, o presidente era o Itamar. Itamar, né? Isso. Foi 1994, né? A Isso, implementação do isso, Plano isso. Real. E aí nós montamos uma empresa de importar e exportar. Porque meu irmão estava lá Entendi. e eu estava aqui, Uhum. né? E não era normal, né? Naquela época você ter várias pessoas estudando fora, fazendo faculdade Sim, fora, sim. né? Igual hoje no Brasil Sim. você tem um volume bom. E então nós montamos essa empresa e foi um grande sucesso, porque a gente começou a trazer muitos produtos que não tinha no Brasil. Que E a legal. gente começou a vender aqui. Então nós trouxemos o tênis Nike, primeira Legal. vez, o New Balance, Que bacana. aqui pro Legal, Brasil. a gente tá conhecendo um pouco da história. Bacana demais, velho. E E- esse modelo de negócio era algo inovador para a época, Rodrigo? Existia, né? Mas assim, Mas era bem tímido, eu era acho. tímido e eu acho que assim as coisas, Deus foi fazendo as coisas de uma forma assim que a gente, o nosso primo, o que Steve. mora lá, o Steven, né? Ele mexia com leilão de carro, mas a gente também de vez em quando ia alguns leilões de atacado. Os Estados Unidos tem muito atacado. Sim. Entendi. Então a gente via que volume leilão fechado. gigantesco de tênis, Olha. via um volume gigantesco de outros produtos, aí a gente começou a comprar, né, e trazia para o Brasil, comprar muito barato lá, o nosso dinheiro forte, e o negócio foi dando certo, né? Bacana. Começamos a ganhar dinheiro nessa época, e pra você ter uma ideia, eu não sei, né, em Minas Gerais inteiro, mas em Belo Horizonte eu tenho certeza que eu fui o primeiro a levar o patins rollerblades Sim. Que vai, tá vendo? Inovação. para nós vendemos para o Carrefour, para Elmo Calçados. Legal, cara. Então foi um negócio muito bacana. E era muito fácil, cara. Na verdade, era muito fácil, porque a gente tinha as duas pontas, né? Tinha um contato fora, tinha o contato aqui, o Léo lá, eu aqui, e a gente só tirava pedido. Recebia a vista. Tinha estrutura, tinha né, formação, né? tudo. Então, assim, foi um negócio foi dando certo, a gente foi ganhando dinheiro. Mas, né, e com isso vem a arrogância, né? Ah, Um jovem, na época eu O dinheiro tinha, potencializa, né? Algumas coisas. isso. Então eu tinha na faixa aí de uns 25, 20 para 26 anos. Aí depois as oportunidades dos tênis, né? Aí as grandes marcas foram criando o branding dela, né? Os distribuidores, então já fui dificultando trazer os tênis. A gente partiu então para o vending machine, né? Que é aquelas maquininhas de chicletes. entendi. Nós trouxemos as primeiras máquinas de chicletes. Sim, que lá é algo muito comum e aqui não Sim, tinha. olha tinha. só. Nós chegamos a ter aqui em torno de quase 6.000 máquinas de chicletes espalhadas. Uau. A gente vendia mais de 12 contêineres de chiclete todo mês. Sabe? Que bacana. Muito E bom, hein? aí era assim, eu controlava, a gente ficava com a região de Belo Horizonte, a grande Belo Horizonte, e a gente adquiria as máquinas e franqueava para amigos nas outras cidades. E a gente distribuía os chicletes para todo mundo. Então era um excelente negócio, porque você comprava o chiclete por 1 centavo, né? Trazia, pagava 1 centavo de taxa de importação, chegava a 2, você colocava a maquininha no ponto, né? Sim. Então, por exemplo, em Belo Horizonte, o chiclete era vendido a 25 centavos. Então, ele me custava 2 centavos. Eu Você ganhava vendia por 23.
20 e dava 5 centavos pro dono do ponto. Olha só. Nossa. Então, era E o um poder da negócio- escala também, né? Altamente lucrativo. Eu lembro que na época a gente colocou tanta máquina de chicletes em Belo Horizonte que começou a faltar moedinha de 50 centavos. O Banco do Brasil nos ligou e ele pagava 1 centavo por moedinha de 25 centavos que a gente retornasse para o banco. Que legal. Porque saiu do. Saiu do Tirava, tirou a moeda. Sim. Né? mercado. Ficou tudo Sim. nas maquininhas. Olha só, Então que bacana, foi hein, cara? muito interessante isso aí. Mas aí, né, veio a primeira desvalorização do real, Uhum. né, que foi para 4. Sim. Aí o negócio que custava 1 passou a ser 4, né? Aí de 4 você pagava a taxa de importação, virou 8, Que já é o dobro. né? Aí o 8, Tinha a comissão do Belo cara na Horizonte, né, ainda eu tinha margem, mas, por exemplo, nos parceiros, eu vendia para o parceiro, eu comprava por 2, vendia por 10. Ele colocava no ponto, a máquina era minha, ele comprava chicletes, né? hora. Uhum. Aí ele vendia por 10 e 5 ficava com o dono do ponto. Então todo mundo ganhava dinheiro. Sim. Quando houve a primeira desvalorização, já custava 8 para mim. Aí eu comecei a ter que dividir com o parceiro para eu ganhar alguma coisa, Sim. né? Por aí foi, aí vieram os chineses, né? Espalharam. Aí deu bom, né? Aí deu bom, né? Espalharam o negócio que custava, eles vendiam pro final mais barato que eu conseguia comprar, né? Porque não devia pagar nada, né? E aí, mas por fim, o que nós fizemos? Nós pegamos, desmontamos tudo, né? Vendemos. É uma longa história, já dá para passar uma tarde contando casos aqui, engraçado, né? Mas aí desmontamos, mas ficamos muito bem capitalizados, com dinheiro, né? Aí eu já estava com 27 anos, aí eu resolvi casar, né? Casei, minha esposa Simone, ela conheço desde os 12 anos de idade, né? Quando nós viemos para Belo Horizonte, nós mudamos para um prédio e eles vieram de São Paulo. Sim. E moraram no mesmo prédio. Então, e a irmã dela era minha amiga de sala. Então aí nós começamos a namorar com a Simone. A irmã dela não queria deixar eu namorar de jeito nenhum, porque conhecia Esse a história, né? Até hoje eu fico perturbando ela, exatamente. Eu não quis deixar eu namorar com a irmã, eu tô casado só para te fazer raiva. Brincadeira, né? Porque Deus está na nossa vida, né? Jesus Amém. tem cuidado da gente. Mas só pra você ver que história louca, né? Ela de São Paulo, ele de Patinga, Exatamente. se encontra num prédio em BH. Aí tem todas essas idas e vindas e tal. O cuidado do Senhor, né? Mas foi interessante, por quê? Porque eu estava financeiramente muito bem, né? Eu tinha acabado de terminar um namoro daquela namoradinha lá de trás, que eu ia, vinha e voltava, mas sempre estava com a namorada, né, no Brasil. E quando eu voltei, a gente começou a namorar a sério. Então, nesses idas e vindas, passaram-se alguns anos, 8 anos, né? E aí, um dia nós terminamos, eu comecei a namorar com a Simone. Eu já estava namorando com ela há 1 ano e pouco, e ela deu um intimato, falou assim, ó, você Tudo ou nada. você já tá aí, já terminou um namoro de 8 anos, você já tá com a sua vida resolvida, né? Eu tenho meus sonhos. E ele falando assim, eu tô vendo a Simone falando que a Simone, direta. a Simone ela é a pessoa, né? Então, assim, você me conta. Por isso que ela se identificou com a minha esposa. Minha esposa também é assim. Minha Perfil. esposa foi Entendi. desse jeito. Ou a gente vai casar, Aham. vamos resolver, Pronto. né? Trazendo clareza, né, pro relacionamento. Isso é importante. E que bom que existe mulher assim. Mas é importante, né? Eu acho que as mulheres, né, têm que se valorizar. Muito. Então, eu acho que Necessário. ela se valorizou com toda a razão, Sim. Sim. né? Porque eu, na verdade, estava numa situação extremamente confortável, Sim. né? E nessa caminhada a gente, mas um dia eu virei para ela, antes até disso acontecer, né, conversando, falei assim, não, mas eu não, na minha vida eu nunca vou casar com uma mulher que não tem compromisso com Jesus, sabe? Uhum. E ela olhou assim, né, escutou, não ia, a gente não frequentava, apesar do meu pai já estar firme
né, dentro do propósito de servir ao Senhor, a gente com essa vida bamba, né? Desde ali dos 19, já estamos passados vários anos, Uhum. né? E a gente nessa vida bamba, mas ela olhou assim e falou assim, mas mulher de Deus, tipo assim, mas como é que você tem a cara de pau de falar para mim, né? Se você tem a sua vida toda, tudo errado, Sim. né? Porque ela conhecia, né? Era sua vizinha, né? Ela conhecia a nossa vida, conhecia a nossa história, a gente estava já namorando, já sabia onde que a gente ia, as Sim, festas, tudo, Sim. né? Olhou esquisito, mas eu acho que Deus foi misericórdia, botou um amor muito grande no coração dela por essa figura, Perfeito. que Sim. ela resolveu É, buscar. já estava cuidando de Aí ela você, né, tava cuidando Rodrigo? de mim. Aí ela resolveu buscar, né? E aí meu irmão casou. Foi tão interessante que assim, meu irmão casou, meu irmão Léo, mais novo, casou com a Poliana, que já é de uma família que serviu ao Senhor. E na sequência, a irmã dela casou. E o negócio foi Aí apertou foi ainda apertando mais. pro meu lado, sabe? Então, não vai ter jeito, não. Tem Foi casado tremendo também. ali, né? Então, assim, o Léo casou em 1999, a Luciana casou logo no começo. Não, o Léo casou no início de 99, a Luciana, que é a irmã das irmãs, casou no meio de 99, e eu consegui adiar até o início, até dezembro de 2000. 2000. Aham. Né? Dia 16 agora, passaram os 24 anos, né? Mas aí foi interessante, né? Porque Deus vai colocando as pessoas no caminho da gente, né? E a Poliana, a esposa do Léo, sempre foi uma pessoa muito importante na nossa vida e que cuidou da Simone, deu bons conselhos, sabe? Sempre direcionou, então foi uma pessoa muito importante na nossa caminhada. Com esse casamento, né, e a gente casei muito bem financeiramente, né, realmente eu sempre, desde de pequeno, eu e esse mundo tem uma história legal, porque a gente acaba que você tem aquele, né, hoje eles falam o tal do crush, né, que Sim, um do a outro, paquera agora é a crush. paquera, né, mas nunca tivemos nenhum relacionamento nessa juventude, né? Uhum. Mas sempre você sente que você tem aquela Sim, paquera. afinidade. E foi legal porque a gente começou a namorar e deu super certo. E aí resolvemos casar, casamos muito bem, já com apartamento, né? Já casamos, já tinha Já bem estruturado. bem estruturado, Estabelecido, né? né? E ela não estava errada, a gente matou. Você está bem financeiramente, você já está trabalhado, formando, tudo, né? Hello, né? O que vai fazer de sua vida? Não tem mais desculpa. Não tem né? mais desculpa. Então, a gente casou, né? Com 2 carros na garagem, apartamento novinho, de cobertura, todo decorado, mas fomos para Austrália, Nova Zelândia, Tahiti, uma viagem de 30 dias de lua de mel, tudo ótimo, maravilhoso, e aí a gente já tinha fechado os negócios, né, por causa dessa desvalorização, mas a gente estava tranquilo porque tinha um recurso financeiro disponível, mas não, eu sou o cara, né, quando eu voltar eu dou. O cara sou eu. O cara sou eu, né? É. Quando eu voltar, eu faço a nova jornada, né? De Faça vida, acontecer. Faça acontecer. E aí, nós montamos 2 negócios, que foi a época, foi a criação de avestruz, sabe? Sim. Que teve uma febre muito grande no Brasil, e ao mesmo tempo nós montamos uma loja grande lá em Belo Horizonte, que é na BR-040, saída para o Rio, que era uma loja de produtos para casa, exteriores. Então, por exemplo, você chegava na loja, você tinha diversos ambientes decorados já, para você escolher aquele tipo de ambiente. Então, você tinha Legal. de paisagismo com área externa, sabe? Então, era muito bonito o ambiente. Só que Deus fala, né, que você pode ter o voo da águia, fazer o ninho entre as estrelas, e de lá eu te derrubarei, né? E já casado,
a Simone estava grávida do meu primeiro filho, né? E as coisas, né, começaram a dar tudo errado na vida, assim, chega a ser até assustador, porque Tinha tudo para dar muito certo e começou a dar tudo errado. tudo errado, né? A loja, quando a gente conseguiu abrir a loja já estava devendo, o estoque todo que atrasou, né? Tava tudo atravessado. Aí eu trabalhava durante a semana em Belo Horizonte, no final de semana eu ia para a fazenda, trabalhar lá na criação dos avestruzes, e os dando errado também, que os bichos chegavam, morria tudo lá na fazenda. E nisso as coisas foram embolando, né? Foi dando aquela dificuldade, aí da tranquilidade financeira passou a ter, né, o aperto financeiro. E nós, né, eu sempre fui um trabalhador de acordar cedo, dormir tarde, correr atrás, dedicado, mas a minha esposa não queria, né, dinheiro, ela queria o marido. Ela queria Presença. a presença, ter o pai do filho dela, né, junto. Então, meu filho já estava com 2 anos de idade. Isso foi também, eu diria assim, um outro momento transformador da minha vida, que eu tive, né, nós vendemos o apartamento, porque a loja já tinha dado tudo errado, né, e eu tinha botado a loja no nome dela, da Simone. E agora a Simone, tadinha, que já estava com o nome no SPC, devendo. Não imagina o problema, uma pessoa que não Casou com homem capitalizado e agora está com o nome. agora está devendo, não podia ter, tinha que nem para comprar uma bala. Né? E ela, né, aquela pressão, estresse danado, né, o filho pequeno, e eu indo, voltando de Patinga, que a fazenda fica lá ainda até hoje, né? E acabou que a gente decidiu, eu vendi o nosso apartamento para comprar mais estoque de avestruz, sabe? Aí mudamos, fomos morar de favor lá na fazenda do meu pai. Ficamos lá morando um tempo, né? Aí você vai vendo, né? Assim, quando o diabo tem legalidade, né? Deus nunca vai fazer, mas Deus, ele tá ali, né? Com tudo à sua disposição. Mas você opta por não querer. Né? Foi o que eu fiz. E esse é o grande problema nosso, já reparou? O tempo todo está tudo à nossa disposição, o tempo todo. Sim. E por não saber disso, às vezes não reconhecer isso, a gente deixa de desfrutar. Verdade. E aí, a gente já, né, fica morando de favor uns meses lá na fazenda. Eu recordo que a gente comprava as aves, né? Tinha um criador muito grande lá na Bahia. Aí, mas a gente chegava na fazenda, ficava esperando chegar o caminhão. A hora que o caminhão abria assim, doutor Ângelo, lá, a porta de trás, já caiu os bichos de pescoço, aquele pescoção esticado assim, morto. Nossa. Um estado de depressão, sabe? Aí a gente comprava os filhotinhos chegava a metade morto e depois ia morrendo, aí você ia vendo tudo perdendo. Agonia, assim, hein? Que agonia, exatamente agonia. Agonia. Né? E um dia nós saímos lá de Patinga, eu abasteci o carro, já estava apertado até, assim, contando os dias para ir pagando dívida com cartão para pagar do outro, para não sei o quê. Né? E nós fomos para Belo Horizonte, passamos um final de semana lá na casa dela, dos pais dela, né, no apartamento. E aí o pai dela, o senhor Nestor, uma pessoa fantástica, né? Que é meu segundo pai, é um grande amigo nosso. Ele falou: Rodrigo, vamos comigo lá no supermercado pra gente fazer a compra né, pra gente fazer o almoço. Eu falei: vamos. Aí eu fui no supermercado, a Simone me liga e falou: Rodrigo, compra 1 litro de leite pro Pedro, que o leite dele acabou. Eu falei: não, tranquilo, para chegar que eu pego. Aí eu tava andando com o senhor Nestor, desliguei o telefone, andei mais um pouquinho, falei assim: senhor Nestor, eu vou só pegar um negócio ali, já te encontro lá no caixa. Eu falei: não, tá bom. Arrogante, né? Falei assim, vai que ele vai achar que ainda tem que pagar a comida do meu filho, né?
Aí eu fui lá pegar esse litro de leite, falei assim, vou lá pagar e aí já coloco um carrinho pago para não ter conversa, né? Sim. Aí eu fui pro caixa do mercado, chegou no caixa do mercado, o cartão A não passou, o B não passou, o C não passou, o Z não passou. Quando chegou lá no último da fila, não passou também. Né? Cheque, na época, né? Tinha cheque, mas já não podia usar cheque, já tinha um monte de cheque, tudo devendo, né? E aí eu acho que foi o dia assim mais pesado de toda a minha vida, que foi o dia de maior incapacidade que um homem pode pensar, é saber que não pode prover um litro de leite para o filho dele. 1 litro de leite, né? Um litro de leite. Nossa. Custava R$ 2,40 à época. Isso ficou registrado aí dentro. Aí eu peguei aquele litro de leite e falei assim, aonde eu cheguei, né? E voltei, encontrei o Sr. Nestor no meio do caminho e falei, além de tudo, mentiroso, né, Martinelli? Porque o pecado, quando está na vida do homem, o negócio é generalizado. Falei assim, Sr. Nestor, você podia pagar para mim que eu esqueci minha carteira. Né? Eu falei, É difícil, né, cara? Difícil. Admitir isso, né? E não era Doloroso. E não era só o seu filho, né? Era o neto dele. Exatamente. Como é que você conta isso, né? É. E aí, beleza, mas não faltou. Deus foi misericordioso, não deixou faltar, né? E beleza, passamos, e aquilo ficou muito forte no meu coração, e as coisas tudo dando errado. Aí foi no carnaval de 2004, um domingo de carnaval. Eu e o Simone resolvemos ajoelhar ali no quarto, que eu já não aguentava mais. Eu já estava numa fase assim que você vê que você não tem mais força, você não sabe de onde tirar mais força para lutar. Por mais que você lute, nada dá certo. Sim. Né? Sim. E nesse inteirinho também, né, a Simone já depressiva, porque casou com um cara alegre, né, bem de vida, tudo parecia que eu vou viver um casamento de, né, dos sonhos, de Conto de repente, fadas, né? 30 dias de lua de mel. de repente está vivendo esse inferno completo. Aí começou a ir para uma psicóloga, né, o negócio de deixar registrado, que eu acho que é muito importante né, um profissional, pessoal consultar, mas a psicóloga começou a falar, não, só não tem saída para você não, o seu jeito é você largar. Foi mesmo? Foi. Larga esse homem aqui. Larga, não tem solução não. Nossa. Mas aí, né, como eu disse, a Poliana foi sempre um anjo na nossa vida, começou a cuidar da Simone, e Deus foi colocando pessoas no nosso caminho que cuidaram da gente. Por isso é tão importante cuidar de pessoas, sabe? Porque a gente não tem noção a transformação do seu ato na vida daquela pessoa. Quanto que aquilo vai ser importante. Então a Poliana cuidou, né? Nós temos um casal muito amado lá em Patinga, que é o Romeu e a Carmen, que também oraram muito pela gente, cuidaram da gente, né? E aí nós, aquele dia ali, nós fizemos um compromisso com Jesus, pedimos perdão, ajoelhado ali, chorando. E falou assim, agora não tem mais solução, porque esgotou, né? As forças acabaram, o dinheiro acabou tudo e tão interessante, acabou aí aquela oração, aquele alívio. Vamos dormimos bem, tranquilo, numa cama extremamente confortável na fazenda, né? Também Deus nunca deixou nós ficarmos numa situação de completo, né, abandono, num lugar muito gostoso. A vida seguiu, mas a nossa vida nunca mais foi a mesma. Na sequência, começou a aparecer gente de tudo quanto é lugar do mundo querendo investir em avestruz, sabe? Aquela dificuldade, né? Nós conseguimos, na sequência, vender a loja, sabe? E começamos a... vendia, comprava mais, aí agora o caminhão chegava, a hora que abria, os bichos já saíam pulando, correndo, tudo vivo, não via um, sabe? E aquele negócio, de repente... Você falando aí, eu tô lembrando aqui, a minha mãe mandando mensagem para mim essa semana, né? Que ela cria lá, né? Tanto de bicho lá. E ela falando, quando os bichos lá ficam doentes, ela ora pelos bichos. Verdade, Você fala que Deus cuida até dos nossos animais, né? Sim. E aí você falando aí, me veio aqui na memória, só para você ver a diferença
agora do bicho, né? Chegando. Chegava vivos, abria, o mesmo caminhão, o mesmo fornecedor, a mesma Olha só. coisa. Você via nitidamente que era o diabo agindo, sabe? Devorador agindo nas coisas da gente. E aquela oração ali foi transformador de vida, né? Nós pegamos firme ali, eu e a Simone, cuidando, né? Resultado, né? Conseguimos rapidamente pagar todas as nossas dívidas, saldamos tudo. E a nossa vida nunca mais foi a mesma. Tivemos, graças a Deus, né? A nossa segunda filha, tivemos a terceira filha, tivemos, né? Deus foi abrindo novas portas para a gente ao longo dessa caminhada, né? Tivemos a oportunidade de ter um resultado na nossa vida financeira muito maior do que a gente imaginou algum dia ter, mas porque, primeiro que antes, né, a gente vivia por dinheiro. Né? O nosso Deus era o dinheiro, era a busca pelo dinheiro, a aparência, para mostrar que você está bem. Né? E as coisas foram acontecendo, nós fomos entendendo, convivendo, né, aprendendo sobre a palavra de Deus, entendendo que o dinheiro existe para te servir. Então, um ótimo servo, um péssimo patrão. Exatamente. Então, isso foi um transformador da nossa vida. Aí nós começamos também a fazer parte da Donep. Logo na sequência, né, tivemos uma visita lá do nosso presidente, o Altomir Rosane, lá em Patinga. A gente foi num jantar lá. Entramos na Donep, aprendemos o tanto que é importante você semear na obra do Senhor, ser um investidor na obra do Senhor. E Deus foi abrindo todas as portas para a gente, sabe? Então, ao longo dessa caminhada hoje, né? A gente está com 24 anos de casado. Né? História linda, a gente está bonita. com os filhos, né, na presença do Senhor. A gente, né, a Simone ela consulta com uma psicóloga que hoje, né, sempre está dando bons conselhos para que nosso casamento seja melhor ainda, né? Sim, então, sim. a importância de ter um profissional, né? Então, assim, Deus foi muito misericordioso com a gente nessa jornada, sabe? Já passamos grandes batalhas, mas quando você passa sabendo que Deus está do seu lado, você passa em paz. Exatamente. Né? Você passa sabendo que vai ser duro, vai doer, vai sangrar, mas você vai ganhar. A vitória, né, ela é a promessa do aí Senhor. Cabe aquele contexto, né? No mundo tereis aflições. Então nunca tiraram as aflições. Sim. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso que você fala, contextualiza isso de uma forma. Então, assim, completa. né? Eu digo assim, porque hoje para mim é uma grande alegria a gente estar aqui, né? Principalmente com o Dr. Ângelo, porque o Dr. Ângelo foi um desses anjos que Deus colocou na nossa vida, né? Porque depois de vários anos, vendo um testemunho do amigo nosso, irmão da Donep, né? A minha esposa me diagnosticou TDAH, né? Portanto, né, nós fomos descobrindo também, né, ao longo dessa caminhada, que os nossos filhos também eram, todos três, né? E aí viemos conhecer o doutor Ângelo, que cuida da família há quase 8 anos, né, doutor? Exato. Quase 8 anos, né? E fomos aprendendo, né? Porque Deus coloca, é tão engraçado, né? Que apesar de você viver a palavra, conhecer a palavra, estar firme na igreja, muitas vezes Deus usa pessoas até que não estão vivendo na palavra para ensinar princípios da palavra. Exatamente. E o doutor Ângelo foi um desses, né? Falando que eu era o chefe da matilha, né? Que eu era o líder, né? Sim. E muitas vezes, ao longo da caminhada empresarial, você vai acabando colocando sua família em segundo lugar. Sim. Né? Então é muito importante, né, os homens que vão escutar isso aí sempre entenderem como bem maior que nós temos é a nossa família. A família é o princípio, né, de tudo. Por isso que o diabo quer destruir a família. E o patrimônio maior do homem ali sempre vai ser a família. Sem né? Se a dúvida. gente não preservar, não proteger, não prover,
em algum momento vai faltar alguma coisa na gente ali. Sim. Sem dúvida. E aí, nas consultas com o doutor Ângelo, né, ele teve. Porque a consulta, né, quando você vê assim, né, o testemunho, você escuta isso, né, você também conta, né, o lado bom e tal, mas o doutor Ângelo teve, né, a oportunidade de ver a gente fala na roça, o quibe fritando, né, dentro do consultório. Né, os problemas de dentro de casa, né? Sim. Mas a gente sempre muito, apesar das diferenças de ponto de vista, né? Mas sempre muito concisos dentro da certeza que Deus estava no controle das coisas, né? Então foi ali que a gente teve a oportunidade de conhecer o Dr. Ângelo, tive a oportunidade, né, de falar um pouco de Deus para o Dr. Ângelo, né? E tá aqui esse presente de Jesus para gente. E agora que a história se conecta, né? Total. Porque, na verdade, hoje o doutor Ângelo está aqui em Pouso Alegre, vai estar falando no encontro da Donep, Sim. aqui em Pouso Alegre, e a gente começa a história justamente com o Rodrigo, porque é exatamente nesse ponto que ela se conecta. Exatamente. Né? Eu estive há uns meses atrás em Belo Horizonte, e eu passei o tempo todo na mesa, né? Junto com o Rodrigo, conversando com o Rodrigo, tudo. Né? Fiquei ainda mais feliz, porque agora eu conheço muito mais, né, dessa história, mas aí, até ali eu não conhecia o Ângelo, né? Aí o Ângelo foi uma das pessoas que nos jantares vai ali para contar um pedacinho da sua história, da sua experiência, e aí eu entendi, falei, rapaz, o Ângelo está aqui por conta do Rodrigo. Exatamente. Né? E eu queria agora que você começasse agora também, contasse um pouquinho dessa trajetória. Claro, para as pessoas te conhecerem. O maior prazer. Posso só colocar mais uma aguinha aqui, fazendo favor? Que eu vou contar uma historinha boa aqui para vocês aí, viu, pessoal? História bonita, né? Tem, como todas, né? Um pouco de altos, um pouco de baixos, né? Mas primeiro, novamente, agradecer, né, o Martinelli, e hoje agradecer o Rodrigo, né? Enfim, vocês estão pegando aqui o início dessa conexão da história e Deus realmente vai trabalhando, mas se a gente não conhece o serviço dele, a gente não percebe tão bem que ele está agindo, né? E está querendo te proteger, mas você ainda não está percebendo. Enfim, eu sou o Ângelo Rezende, eu sou médico, sou neurologista infantil e meu pai é pediatra. E sempre me levou para trabalhar ou acompanhar ele no hospital. Meu pai sempre fazia residência quando era criança. Verdade, sim. Ele me chamava para ir para o consultório e eu ficava quietinho, eu sempre fui mais quietinho assim, eu sentava do lado naquele banquinho do exame. Meu pai falava, filho, fica caladinho aí que o papai vai terminar e depois eu te explico. E ele tinha uma explicação para mim de que ali não estava chegando uma garganta inflamada. Ali estava chegando uma criança essa que tinha uma vida, ela ia para uma escola, ela tinha um pai. Ele humanizava essa... Exatamente. E ele me dava a visão macro, me explicando que ali não estava um ouvido inflamado. E sempre com esse olhar humano, de desenvolvimento humano, né? Porque o meu pai, pediatra, mas na década de 1970, ele fez a pediatria e na sequência ele fez 3 anos de neuropsiquiatria infantil. Que para a época era quase ter ido para a NASA, né? Porque neuropsiquiatria infantil na década de 70, poucas pessoas tinham, né, a valorização que isso era algo importante. Então eu sempre fui criado com esse olhar de querer entender pessoas. E ainda dentro da minha infância, né, trazendo um pouco dos meus valores, meu pai também, a família dele, todos são fazendeiros. O meu pai é o caçula de 13. O meu pai, o único que fez além do 4º ano do grupo primário, porque naquela época se falava grupo primário, né? Hoje é o equivalente ao 5º ano, né, do ensino fundamental 1. Todos os irmãos dele fizeram menos do que isso, e meu pai chegou a ser médico. E aí eles eram fazendeiros, os irmãos, e eu sempre ia para a fazenda com o meu pai, ou para a fazenda dele, ou dos amigos dos irmãos dele.
E aí um episódio que me marcou e me trouxe um dos valores que eu carrego comigo, que eu aprendi com meu pai. Eu me lembro, eu devia ter uns 6, 7 anos de idade, eu estava na fazenda, no curral, e aí eu perguntei para o meu pai, pai, esse bezerro aqui, qual que é a mãe dele, né? Qual vaca é a mãe desse bezerro? Sim. Então, volto a dizer, eu tinha uns 6, 7 anos de idade. Então, claro, eu era uma criança, né? Aí meu pai falou assim, não sei, filho. Aí eu falei, uai, pai, mas como que você não sabe? Você é o dono da fazenda? Ele virou para mim e falou assim, aqui no curral, quem é o doutor nesse assunto é o seu Maurício. O seu Maurício, na época, era o encarregado dessa fazenda. Então, meu pai falou, filho, você vai aprender que na vida cada um é doutor na sua área. E aqui Legal. dentro desse curral e dentro dessa fazenda, quem sabe disso é o seu Maurício e nós dois vamos chamá-lo para ele nos mostrar. Então já foi trazendo ali para mim o que? O entendimento de cada um Da tem o seu importância. valor. Sim. E cada um tem o seu dom. Né? E Então, essa importância conforme o lugar, né? Você fez uma pergunta aí que de vez em quando eu lembrei da minha menina agora, né? Faz umas perguntas de vez em quando que só o Difíceis, Google pode né? responder, né? E Mas a é gente interessante porque você vai olhar, você vê tudo misturado, né? Você não Sim. sabe quem não é tem quem. esse discernimento. Né? Mas E quem tá lá e acompanha o dia a dia sabe. demais, né? E aí, isso também eu vejo quando olho para trás, na minha infância, fortaleceu a qualidade da minha comunicação. Porque eu, do mesmo jeito que eu estava ali na fazenda e a gente almoçava junto com os encarregados, um outro dia eu podia estar junto com os empresários e os políticos amigos do meu pai. E isso foi me fazendo criar uma adaptabilidade de comunicação. E hoje que eu olho para trás e percebo isso. Porque o cérebro humano, ele é fortalecido por meio de estímulos. Sim. O que são os estímulos que eu estou destacando aqui? As oportunidades de ser treinado. Então, olha, não tem uma coincidência. Obviamente, tudo, né? Daqui a pouco eu vou chegar na parte de Deus, mas tudo Deus já cuidando Já da vai gente, conectando já. né? E aí, por isso, eu segui a faculdade de medicina. Logo que eu entrei na faculdade de medicina, eu já sabia que queria fazer pediatria. E aí acho que foi o primeiro grande dilema da minha vida, quando eu entrei na faculdade de medicina. Então nós estamos dizendo que foi final dos anos 90, início dos anos 2000, quando eu ingressei na faculdade de medicina. E eu já ingressei com a decisão, farei pediatria. Nessa época, a pediatria estava em baixa, no sentido até de remuneração. E todos me diziam, exceto meu pai, enfim, mas todo mundo falava, cara, não faz pediatria, não faça isso, eu acho que você vai morrer de fome. Não faço, tá. Aí ficava falando, aí eu ficava naquela, caramba, bicho, como é que eu vou fazer? Porque eu só me vejo fazendo a pediatria. Vou seguir, eu ainda estava na faculdade. Aí, quando eu estava no 4º ano da faculdade de medicina, eu encontrei, meu pai me apresentou um amigo dele, que é neuropediatra. Aí meu pai apresentou, fui num congresso com meu pai, cara, eu achei aquilo legal demais. Eu falei, bicho, agora eu já decidi, não só, porque é pré-requisito, né? Você primeiro tem que fazer a pediatria para depois fazer a neuropediatria. Aí eu falei, cara, então já decidi, eu estava 4º ano de faculdade, vou fazer pediatria e depois neuropediatria. Aí eu pensei, não, agora eu vou falar pra galera que eu vou fazer neuropediatria. Aí aqueles que... Olha, sério, aqueles que antes falavam assim, cara, não faça porque eu acho que você vai morrer de fome. Aí quando eu falei, agora eu vou fazer neuropediatria, sabe o que essa galera falou? Rapaz, agora eu tenho certeza que você vai morrer de fome. Aí eu pensei, então tô lascado, é o destino, eu vou nessa, né? Eu vou manter o que eu quero. Por quê? Porque eu percebi que a neuropediatria era onde eu ia me encontrar. Porque ali eu ia aprender como o cérebro aprende. Porque eu gosto disso. Sempre gostei, cara, de pessoas. E aí, nesse sentido, eu segui essa trajetória, né? Mesmo indo contra, né, as coisas que me diziam, mas eu segui aquilo no qual eu percebi que eu tinha o gosto por aprender.
né? Então acho que aí vou conectando daqui a pouco, assim, acho que é o chamado mesmo, né? Sim. Porque tudo fazia crer que não era para fazer aquele negócio. E realmente, nenhuma dessas esferas, nem a pediatria, nem a neuropediatria nessa época, se fosse colocar o olhar, né, dos honorários, não era nada que saltava aos olhos. E hoje é totalmente o inverso, né? Exatamente. Hoje é uma necessidade real, Exatamente. né? E urgente, na verdade. A gente está vivendo um tempo hoje que está faltando profissional na área. Demais, né? Enfim, e aí eu vejo que quando a gente segue, do início, né? Eu tinha aquela ideia assim, segue o seu princípio, segue sua afinidade, mas hoje eu percebo que ali já era algo que eu chamo de propósito, né? E aí, manter o foco. Que aí não à toa também, daqui a pouco chego lá, né? Só mais umas 3 horas eu vou terminar a história, né? Mas enfim. Daqui a pouco tá o jeito de volta, bater na porta, não vamos pro jantar, não. Não, nós vamos pro jantar lá hoje da Dona, fiquem tranquilos. Mas aí, cara, eu segui essa trajetória e terminando ali a minha residência de neuropediatria, há uma oportunidade para a gente escolher eu fiz em Belo Horizonte, né, tanto a pediatria quanto a neuropediatria na FEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Na época era a melhor trilha de aprendizagem para essa área, né, pediatra e neuropediatra. E aí você podia escolher um hospital, onde era conveniado com o nosso serviço de Minas. Eu escolhi a USP. Fui para a USP, né, para terminar assim, os últimos 3 meses da minha residência. E quando eu cheguei na USP, eu já tinha na minha cabeça que eu queria conhecer, porque a USP é um outro planeta, né? Pelo menos estamos falando aí início dos anos 2000, assim, comparando o serviço de Minas com o serviço de São Paulo, né? Mas era muito diferente. E lá na USP você tinha ambulatório de todas as esferas do neurodesenvolvimento, ou seja, do cérebro da criança. Então você tinha desde ambulatório de convulsões, né, que é epilepsia, ambulatório de paralisia cerebral, e tinha também, dentre outros, o ambulatório de aprendizagem e o ambulatório de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, no primeiro dia que eu cheguei na USP, eu, né, sempre fui fácil para entrosar, para adaptar. Eu procurei um dos residentes da USP e falei, cara, gostaria muito que você me apresentasse quem é o neuropediatra aqui, chefe do setor de aprendizagem de TDAH. Aí deu o nome do médico, né, e com muito carinho falo o nome dele aqui, Dr. Erasmo Casella, que realmente também foi outro anjo que surgiu na minha vida. E aí eu falei com esse residente, falei, cara, eu vou dedicar aí que eu quero que essa pessoa perceba o meu valor. Resumindo, no final desse período, né, de 3 meses, ou seja, eu tinha uma data, um deadline para mostrar serviço, o Dr. Erasmo Casella, ao perceber o meu interesse, me convidou para fazer um doutorado em TDAH sob a orientação dele. Legal. Eu chorei, né? Sabe? Ele perguntou, você tem interesse? Eu falei, doutor, isso é meu sonho. E aí, né, e o meu pai sempre me dando a retaguarda. Que o meu pai sempre foi aquele que planejou a minha carreira. Entende? Então, assim, meu pai sempre dizendo, filho, não se preocupe em ganhar o dinheiro. Se preocupe em formar e agregar conhecimento. Você precisa aprender. A importância da figura do pai. A figura do pai, ela impacta, e tem estudos até que falam que a figura do pai, né, uma vez que ela é retirada do contexto, ela gera muito mais prejuízo que a figura da mãe, que é quem gera, que é quem carrega, né? E às vezes a gente tem noção disso, né? Não tem, cara. E assim, eu lembro eu indo, né, para São Paulo, já fazendo doutorado, e meu pai foi, e no início eu ia de ônibus, né, voltava, e aí eu realmente, né, ganhava pouco dinheiro, mas assim, nunca me faltou nada, muito pelo contrário, né, mas meu pai me provendo. Mas eu já incomodadíssimo com essa situação, e aí eu troquei uma mensagem com meu pai dentro do ônibus e falei, pai, cara, muito obrigado, o senhor tá, né, me apoiando, me ajudando aqui. E eu lembro que ele foi e falou assim, meu filho, isso é o maior investimento da minha vida. Esse ponto emociona mesmo, sabe, né? Assim, eu falei, aí eu pensei, cara, assim, muito legal, e eu tô fazendo por onde? Porque assim, eu sempre dediquei, sabe?
Enfim, concluí meu doutorado com muito sucesso nessa área de TDAH. E isso foi 2013, então, né? Eu fiquei ali fazendo o doutorado de 2009 a 2013. E volto a dizer, nesta época ainda, dentro da medicina, essa era uma área que eu lembro que alguns colegas da neurologia, quando eu disse que estava entrando para fazer um doutorado sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eles faziam chacota comigo, perguntando se eu não ia ser neurologista, porque isso era uma área da psiquiatria. Então, assim, faltava-lhes um entendimento, né, do que a gente chama da zona de fronteira, que é a neuropsiquiatria. Sim. Né? E quanto mais os exames de neuroimagem estão evoluindo, ou seja, os exames de ressonância e especificamente ressonância funcional, que inclusive meu doutorado usou os exames de ressonância funcional para detectar que áreas o cérebro utiliza, que áreas o cérebro ativa quando você está com determinado raciocínio em cena, ali detecta-se o funcionamento do cérebro. Então, cada vez mais nós temos a mente e o cérebro se tornando a mesma coisa. Sim, a mesma imagem. Mesma coisa, porque há tempos atrás imaginava-se que eram objetos ou coisas distintas, mas não é. Você agora tem a possibilidade de, em tempo real, ali numa máquina, obviamente em centros de pesquisa, isso não é em nível comercial, isso é em nível de entendimento profundo, mas ver aquele seu pensamento, que área o seu cérebro está usando para aquele pensamento. Para decodificar a máquina mais linda que existe, que é o cérebro humano. E aí comecei o meu consultório, atendendo, né, e desenvolvendo famílias. Nesse sentido, comecei a carreira em Sete Lagoas, depois migrei para Belo Horizonte, né, isso tudo também, volto a dizer, com direcionamento do meu pai. Né? Então, assim, você veio meu pai, e assim, meu pai e minha mãe também, tá, gente? São fabulosos. Eu tô aqui falando mais do meu pai, mas porque o meu pai é essa questão da profissão. Sim, né? A identificação ali. Sabe, aquela história, né, de que eu pudesse ser uma extensão, né, dos benefícios que ele traz para as famílias dos pacientes dele. Né? Meu pai está com 77 anos, ele trabalha até hoje. Né? Ontem mesmo eu atendi um paciente encaminhado por ele e o relato do paciente muito nítido, do cuidado que o meu pai tem com a família. E é legal essa coisa do profissional da saúde, né? A minha menina, a pediatra da minha menina foi pediatra da minha esposa. Olha, tá vendo? Né? Então, quando ela vai fazer lá, né? Faz medidas e tudo, ela fala assim para minha esposa, fala assim, é exatamente você. Que legal, cara. Né? Os exames, tal. A única coisa que é diferente é o crescimento. Ela cresce muito mais que você na época. Entendi. Mas assim, quando eu olho aqui, eu me lembro de você, porque exatamente... Então, ela conhece a minha filha pela minha esposa, né? Então, um negócio valioso, legal. Né, cara? Isso é bom demais. E aí, eu lembro assim, meu pai dizendo, filho, ó, você começa em Sete Lagoas, se prepara aqui, mas você tem que ir para Belo Horizonte. Né? Você tem um nível de conhecimento que a capital precisa te conhecer. E me preparou para isso. Né? Então, teve todo esse cuidado, né, cara? E aí eu cheguei em BH a convite de um antigo chefe do serviço esse lá da FEMIG, foi muito legal. Eu lembro que um dia ele me ligou, falou, ele é muito gracinha assim, ele falou, doutor Ângelo, você não tem interesse em vir para Belo Horizonte? Falei, você vê, é o mover de Deus. Sim. Porque isso não tem coincidência, sabe? São coisas que iam acontecendo na minha vida, mas eu nunca imaginava que isso era sorte, assim, sabe? Também, mas eu pensava, não, é Deus, mas sem entender bem a profundidade do que realmente estava ocorrendo. A gente, na verdade, a gente tem aquele desenho de que é Deus, mas não tem aquela profundidade para saber, não, ele está pensando isso nos detalhes. Sim. Né? Exatamente, cuidando, né? E aí cheguei lá no consultório e aceitei esse convite com muita honra, e foi nesse consultório, esse primeiro consultório, onde eu conheci o Rodrigo, né, a Simone e o filho mais velho.
E aí, cara, passaram-se alguns anos, a gente tendo uma relação assim, médico-paciente-família, e eu lembro que em 2022, um dia, né, normal, assim, o Rodrigo esteve lá no consultório, a gente ainda não era amigo, a gente tinha essa relação profissional, ele, o pai dos meus pacientes. O Dr. Ângelo é interessante, né? Falar que todas as mulheres amam o Dr. Ângelo. Legal. Porque ela põe o marido para obedecer a esposa do jeito. É no sentido, né, Rodrigo? É testemunho, assim. Mas as mulheres devem ficar apaixonadas mesmo, porque assim, tudo que a mulher quer é que o marido faça o que ela está falando. E o homem tem uma resistência, né? E agora ele faz o que ela quer embasado na neurociência. O resultado é tremendo. Tipo assim, não sou eu tem evidência científica. Ainda tem evidência científica. Não sou eu que estou falando, é o seu médico que está pedindo. E ainda tem mais, não foi o seu médico que disse, foram os artigos científicos que provaram. Então ainda vai Tudo mais. que a mulher quer mais argumento. E aí, cara, a gente foi criando nessa relação, aí nesse momento já estava, né, cuidando da família. E aí o Rodrigo levou uma Bíblia, me deu de presente uma Bíblia de estudo, em fevereiro de 2022. E aí, Martinelli, e queridos, né, que estão nos ouvindo, estou contando a minha história, na verdade aí entrou o entrelaçamento, aí aquela Bíblia chegou para mim, recebi com muito carinho. Paralelo a isso, a esposa do Rodrigo já havia presenteado as minhas filhas com Bíblias, né? Mas nesse momento eram livros que estavam sendo recebidos por nós, né? Claro, sabíamos que a Bíblia é uma coisa sagrada, mas da minha parte, o que eu fiz? Eu peguei a Bíblia, o Rodrigo fez uma dedicatória muito bonita, coloquei no criado ao lado da minha cama e esse livro, né, ficou ali repousando durante um período. Paralelo a isso, a minha filha mais velha, a Joana, sempre ela chegava até mim e dizia: pai, você não vai ler a Bíblia que o Rodrigo te deu? Rodrigo tinha combinado com ela. Certamente. Porque era direto, sabe? Ela perguntava e eu, assim, sempre respeitosamente dizia: não, eu vou ler e tal. Beleza. Mas não lia. Mas né? isso, doutor, já pegando um gancho aqui, né, na história, que é tão bonito isso, porque, veja bem, né, Jesus, né, quando as crianças estão achando, deixe vir as minhas crianças. Então, né, Deus usa as crianças, né, porque o coração é puro. Né, então você vê como que a filha do Dr. Ângelo foi usada. Exato. Né? Eu não conhecia, né, doutor? Não. Eu nunca tinha visto a filha dele. E ela é tão atenciosa que ela falava Rodrigo, assim, porque ela perguntava qual o nome do amigo que te deu. Aí eu falava, foi o Rodrigo. Sim, aí ela gravava, ela, sabe, sem conhecê-lo. Aí você não vai ler a Bíblia do Rodrigo? Eu vou, tal. Aí, pessoal, isso foi 2022, aí quando foi em 2023, eu treino numa academia em Belo Horizonte, aí já tinha uns 7 meses que eu estava na academia, treino 6 horas da manhã, estava de noite, era um mês de julho, aí na hora que eu chego na porta da academia tinha um senhor, né, cabelos brancos, a barba branquinha e tal. Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, escurão assim, aí ele: você tem a senha? Porque lá tem que pôr uma senha, né, cara, pra entrar na academia. Aí eu falei: eu tenho, mas o senhor é pai do Rodrigo? Aí ele: sou. Lembra bastante. Lembra, assim, o rosto, né, o formato, sim, assim, né. Aí ele sou. Eu falei: enfim, eu sou amigo do seu filho e tal. Ele: não, que legal, tal. E aí, cara, esse senhor Sebastião é um evangelista, ou seja, uma pessoa que o Rodrigo contou a história do pai, que realmente Deus entrou de modo avassalador na vida dele. Eu tive a honra e a felicidade de, desde então, ter uma convivência muito estreita com ele por ser meu colega de academia. Então, segunda, terça e quarta, 6 horas da manhã, nós treinando juntos, né? Então, assim, isso foi julho de 2023 em diante, sim, né? E ele sempre te traz uma palavra e uma explicação. Porque eu sou de uma família de origem católica, frequentava a missa, mas eu,
por algum motivo, assim, eu não conseguia entender as homilias, as explicações que eram feitas, e eu, particularmente, até hoje ainda acho difícil ler versículos sem um contexto, sem uma explicação. Então, o meu cérebro precisa disso. Tem perfis de comunicação, né? Sim. O seu perfil é muito parecido com o meu. Eu tive muita dificuldade em ler a Bíblia. Eu lembro muito no começo, o pessoal fazia aqueles planos de leitura, e aí o povo estava lá, e lendo. Nossa, Quantos livros você leu? Ah, já li 7, 8 livros. E eu ainda estou no primeiro capítulo do primeiro livro. me perdendo, né? Mas você não sabe ler, não? Eu falei, eu sei, o problema é que eu esbarrava numa palavra, aí eu queria entender. Por que Exatamente, cara. Que moeda que é essa? Que tempo é esse? Quanto Sim. valia isso no dia de hoje? Essa quantidade de perguntas que eu fazia impedia eu de avançar, né? Mesma Eu não coisa. posso nem reclamar muito da minha menina ser curiosa, mas é exatamente Sim, isso. a gente quer preencher o HD só. A gente quer entender. Aí o seu Sebastião sempre me fazendo as explicações, e aí eu fui estreitando minha convivência com o Rodrigo, porque nesse meio do caminho, ele e a esposa dele, a Simone, que também é uma pessoa assim ungida, especial. A Simone me mandou uma mensagem falando: doutor Anjo, vai ter um encontro de casais. Chame sua esposa para participar. Eu nunca tinha participado, minha esposa também não. Minha esposa é uma pessoa também maravilhosa, aberta, né, a conhecer as experiências. Fomos, e foi a primeira experiência, assim, de um momento, né, de um encontro de casais, né, falando sobre Deus. Aquilo começou a me trazer novas informações. Não necessariamente eu soube processá-las, porque uma informação sem uma bagagem para você receber no lugar certo, né? Eu estava até falando com o Rodrigo anteontem, ele e o Léo, irmão, nós tivemos uma reunião, enfim, e aí eu comentei num contexto, falei assim, gente, tem uma frase, né, que coloca: nada mais perigoso do que a resposta certa com a pergunta errada. Sim. Então, se você acha que está entendendo, mas você não está no contexto correto, isso é perigosíssimo. Sim. Né? Então, perigoso você criar convicção de algo que fortalecer sua crença errada. Né? A sua crença, ou seja, a sua percepção errada. E eu vi, cara, assim, que isso rolava comigo, mas eu fui perceber um pouquinho depois. Quando que eu fui fazer esse liga-pontos? Eu vendo o Rodrigo, cara legal, cara bacana, me dava explicações que começaram a me despertar curiosidade. O pai dele, mais ainda, tipo assim, me explicava, falava coisas das Bíblias, foi me despertando uma curiosidade, sabe? Tipo assim, gente, são pessoas muito legais, pessoas que têm a minha admiração, têm o meu respeito, e toda hora estão falando de Jesus. Eu vou entender esse negócio melhor. E aí, no Réveillon de 2023 para 2024, como a gente sempre vai para a fazenda, fomos para a fazenda, mas eu levei a Bíblia de estudo que o Rodrigo me deu, ele e a Simone. Isso que eu ia te perguntar, é uma dúvida minha, né? A gente já falou sobre isso, mas a Bíblia de estudos foi proposital por ele ser esse cara que busca resposta e tal, e você falou, não, tem que ser uma Bíblia de estudo, porque ele vai questionar muito, vai perguntar muito, ou foi... Eu acho interessante, sua pergunta é muito inteligente. Por quê? Eu fui muito abençoado com a Bíblia, né? Aquela que o Silas Malafaia escreveu, Batalha Espiritual, Vitória Financeira. Eu tenho uma dessa. Muito abençoado com essa Bíblia. E dentro do contexto, né, que a gente viveu dentro do consultório do Doutor Anjo, né, ele sempre foi trazendo um contexto empresarial. Sim. Para conduzir no propósito do tratamento, né, que estava sendo discutido lá em pauta, que era possivelmente o tratamento agora mais recente da nossa filha mais nova. Mas eu falei assim, pô, Deus tocou no meu coração, né? Você não foi abençoado, dá essa Bíblia para ele. Porque ele sempre trazia essa imagem então já tinha uma ligação. Então eu falei assim, se ele fala para mim como exemplo de empresarial,
Essa Bíblia que traz o contexto, né, das batalhas espirituais e vitória financeira, vai falar com ele. Sim. Então, foi mais que eu acho que é uma Bíblia fácil de ler. E tem tinha bons tinha uma estudos. direção já ali para Isso. preencher esse. Exatamente. Porque é exatamente essa Bíblia que ele me presenteou, o Rodrigo e Simone, e ela é um estudo dirigido. Sim. Então ela tem não só explicações, mas ela tem uma trilha de aprendizagem. Exato. Eu tenho uma dessa também. É muito boa, né? Muito boa. E assim, a linguagem muito fácil de entendimento e ao mesmo tempo bem profunda nas abordagens. Sim. Né? Então, isso É uma leva a linguagem gente. muito atual, né? Demais. E aí, o meu cérebro de neurocientista é um cérebro analítico. Exato. Então eu quero fazer a análise, eu quero fazer correlações, e é assim que o meu cérebro foi forjado, ele funciona dessa forma. Então, ao ler esse roteiro de estudo, que na verdade, o roteiro de estudo da Bíblia, gente, para mim foi avassalador conhecer e entender toda a sabedoria que está contida nesse livro. Aquilo entrou, eu até conversei com o seu Sebastião, né? O seu Sebastião foi acompanhando isso também, porque eu ia treinar e eu levava lá e eu tirava dúvida com ele. Mas você vê que não tem jeito, né? Quando Jesus escolhe o caboclo, acabou, né? Ninguém tinha marcado. Imagina, o Rodrigo lá, de repente seu pai fazendo academia. Não tem jeito. Não, Belo Horizonte. Meu pai mora, né? Vamos supor, a academia é perto do escritório dele, que por sua vez é perto do apartamento onde o doutor Anjo fica, né? Mas, na verdade, não tem nada a ver com a rota ideal para ele. Tem mesmo? Ele mora do lado do Minas Tênis. Sim. A academia para ele ir era o Minas. Sim. Seria mais ele sai a pé, dá um quarteirão da casa dele, vai, varia, voltava, tomava um banho. Mas não sei porquê, né? Eu acho que é Jesus dentro do propósito. Sim. Ele pegava o carro, ia lá para o lado do escritório, fazia academia lá, voltava para casa para tomar banho. E nós estamos falando, né, num horário de trânsito, nada é 20 minutos. Belo Horizonte, horário de trânsito ali. Então, demais. Assim, não faz sentido nenhum. Então você vê que é o cuidado de Deus mesmo. Né, para acontecer. E nesse dia que eu conheci o seu Sebastião, aconteceu a consulta da filha caçula do Rodrigo. Então, assim, nesse dia, depois, no horário da tarde, eu encontrei com a Simone e a Sara e falei, encontrei com o seu avô. Aí a Sara, muito bonitinha, ela tirou uma selfie e falou, oi, vô, uma foto eu e meu médico. Aí ele respondeu, meu colega de academia. Então aí, cara, quando eu fui entendendo a palavra de Deus, aquilo para mim foi a grande transformação para mim, porque quando você entende, então assim, há processos de aprendizagem, né? Há etapas para você aprender qualquer coisa. Então isso foi acontecendo também com o meu cérebro em relação à Bíblia. Uma vez que eu fui entendendo, o entender foi despertando o meu interesse. Aquilo que vai despertando o interesse vai se tornando interessante. O que se mantém interessante se torna prazeroso. Então é um ciclo. E eu fui continuando a ler e esse sentimento foi sendo cada vez mais alimentado. Aquilo me tocou de uma maneira que, assim, eu fui lendo e fui seguindo. Né, assim, para falar disso e disso, aí gente, tal, e no meio disso tudo, o Rodrigo falou, vamos lá na nossa igreja. Fui, ouvi a primeira pregação da vida, né, da minha vida, foi logo depois do aniversário da irmã caçula do Rodrigo. Aí nós fomos, quando eu ouvi aquela pregação, eu falei, gente, é algo que tem usabilidade. Então, a forma como o pastor fez a explicação, eu não só percebi que, claro, eu também sou esse pecador, eu também sou essa pessoa que tem essas dores, mas o principal, eu percebi que a maneira que ele trouxe para orientar era algo aplicável. Sim. Aí tá um ponto importante, né?
se falar de um evangelho, né, simples, objetivo e aplicável. Se também colocar um evangelho muito distante Sim. das pessoas se torna inviável, né? A pessoa, não, eu sou muito pecador para isso aí. Pois é. Né? Eu sempre falo com o pessoal, as pessoas falam assim, lá no grupo mesmo, lá de Sim. secretário, o pessoal fala assim, eu gosto de ver o seu entusiasmo, Isso é né, em fato, falar viu, de Martinelli? Jesus e tal. Eu falo assim, porque Jesus ele é esse cara, eu vejo assim, bem-humorado, né, Sim, amável e tal. Às vezes o pessoal coloca um Jesus e um Deus num papel tão ruim. Eu acho que agora eles estão, graças a Deus, conseguindo transmitir a figura do Jesus naquelas figurinhas do WhatsApp. Que do The Chosen. Porque Jesus devia ser um cara extremamente agradável, cara. Sem dúvida. Acolhedor. Para arrastar a multidão que arrastava, né? Do jeito que fazia, eu falo assim, o discurso devia ser muito bom, né? Ele devia ser uma pessoa simpaticíssima. Demais. Porque assim, criança não gosta de gente chato. Sim. Crianças são sinceras. Ele era cercado por criança o tempo todo. Então, às vezes, acho que hoje está até melhor, né? Como o Rodrigo falou, mas antigamente apresentavam um Jesus bravo, vingativo, né? Sim. E não é por aí. Eu acho que Jesus é essa pessoa que a gente sempre tem prazer. ouvia, né? Assim, Deus vai te castigar, né? Deus não gosta disso, né? Então, sempre assim, era sempre o lado negativo, né? Dessa... É fantástico, né? De ver, né, essa ação de Deus e como que Deus cuida, né, da gente. Como Deus cuidou do doutor. E olha só a preocupação, rapaz. Você imagina quanto de gente enchendo as paciências dele e ele ter todo esse tempo para planejar a academia do seu Sebastião, a Bíblia do Rodrigo, a tua menina falando, né? Pensar até na forma com que você gostaria de ler. Sim, como que me tocaria, né? Como que seria? E você sabe, à medida que eu fui lendo a Bíblia, o meu cérebro ele trabalha buscando interseções. E aí eu fui percebendo o quanto aqueles ensinamentos, em parte, já eram algumas coisas que eu colocava para os pais dos meus pacientes. E eu também faço mentoria com empresários. Sim. E aí eu trabalho com neurociência e liderança. Sempre foi, desde o ambiente do consultório médico. Então eu estou ali, né, como o Rodrigo colocou, eu sempre percebi a importância de que a família é uma instituição que funciona análoga a uma empresa. Ou seja, você tem ali os pais que exercem um papel de liderança. Né? Assim como numa empresa, você tem ali, né, os diretores, né, que são também os líderes daquela instituição. Você tem valores que você quer promulgar. Como na família, você tem aquilo que você acredita, que você preza e que quer que seus filhos pratiquem. O que é isso? Cultura organizacional. Exato. Assim como tem na empresa a cultura organizacional. Então, eu sempre percebi essa interseção. E aí, quando eu fui lendo a Bíblia, me fortaleceu os ensinamentos milenares de liderança de Jesus. Então, eu agora, no consultório e também na mentoria, eu tenho trazido, obviamente quando oportuno, para não, né, parecer que eu estou ali querendo impor, eu estou querendo ilustrar, eu estou querendo trazer aprendizagem, né? Trazendo exemplos, né, de passagens da Bíblia com as devidas interpretações, colocando a neurociência, né? Porque quando a gente vai lendo a palavra, a gente percebe que o primeiro lugar que o inimigo ataca, ou seja, né, que o Satanás, o diabo vai querer te atacar é na mente. E como é que ele vai querer te atacar? Gerando confusão. E quanto menos você sabe de algo, mais susceptível a estar sendo manipulado você fica. Exato. Né? Então a mente tem que ser conhecida. E é exatamente por isso aí que a Bíblia... Eu falo assim, que um dos versos mais poderosos da Bíblia que eu carrego comigo é de que conhecer a verdade liberta. E não, a gente não está falando que a verdade liberta, mas o conhecimento dessa verdade. Exatamente. Então tudo começa a fazer Conecta sentido totalmente nisso aqui. né?
Você pode perceber, eu lembro da minha avó, né? A minha avó falava assim, não toma leite com manga não que morre. Mas era o conhecimento que ela tinha, né? Sim. Nadar depois do almoço. Ué, exatamente. Comer banana de noite também. E hoje em dia você vê que isso hoje, né? Até no mundo empresarial também, tem um monte de gente fazendo um monte de coisa que não é uma verdade igual a manga com leite. Não. Tipo assim, um dia eu tava conversando com os empresários e falou assim, não, porque o dono tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Eu falei, quem falou isso pra você? Cara. Eu falei assim, a empresa, ela tem que andar sem você. Sim. Sim, o tem que modelo andar de sem negócio você. tem que o estar modelo atualizando. ideal. Sim. Porque se o seu funcionário tem férias no ano, se ele tem... Porque ele falou, tem 12 anos que eu não tiro uma férias. Eu falei, rapaz, você ganha menos que o seu funcionário. Sem dúvida. Né? Custo emocional. E são coisas assim que a pessoa vai entendendo, às vezes, a duras penas. E a Bíblia, Sim. ela traz essas análises ali muito, muito prontas. Igual você falou, um livro milenar. Imagina, eu estava falando com o pessoal a respeito de investimento. E aí falou assim, Martinelli, ilustre isso aqui, 10 minutos para ilustrar sobre investimento. Falei, existem 3 tipos de investidor e a Bíblia fala disso. Aí falou, já vem com a Bíblia de novo. É assim que eles falam, Aí né? eu peguei e falei pra ele assim, ó, vou falar, se fizer sentido, vocês pegam, se não fizer, não precisa. Aí beleza. O patrão chegou lá, deu 5, né, talentos para um, deu 2 para o outro e deu 1 para o outro. Tá lá na Bíblia? Tá. Não com essas palavras, mas tá lá. O que pegou 5, imediatamente, a Bíblia deixa claro, imediatamente pegou, foi negociar e voltou com 10. O segundo não foi imediatamente, mas fala também que ele tomou a decisão, foi lá, negociou. E o terceiro e último, com muito medo, enterrou para não perder aquele ali. Falou 3 tipos de investidor. O cara rápido, ágil, né? Corre riscos e gera resultado. O cara mais lento e tudo, mas que não deixa de gerar resultado, e o cara medroso, que vai morrer pobre. Sim. Aí falou assim, mas o terceiro morre pobre? Eu falei, morre. Porque até o que ele tinha foi tirado dele e dado porque tinha 10. Pois é. Exato. E aí ele falou assim, rapaz, qual investidor que eu tô sendo? Eu falei, agora a avaliação é sua. Eu só trouxe a história. Mas você vê, a Bíblia, né? Só uma última coisa para falar, imagino que a gente tem horário, mas atualmente, por exemplo, no meu consultório, um grande desafio que os pais têm tido com os celulares, né? Como dosar e como fazer a gestão do uso de telas pelos filhos, né? A neurociência já provando como que isso é prejudicial, gerando ansiedade, aumento, né, não tem boa sociabilidade, enfim. Aí, né, eu me lembro, eu estava com uma família super querida e eu já estava nesse momento aí de entender a importância da palavra, né, da Bíblia, e quando oportuno poder colocar ali uma metáfora, né, uma exemplificação como essa que você fez, Martinelli. E esses pais, eu tenho essa liberdade. Aí os pais falam, doutor, mas fulano, né, o nome do filho, né, tá sempre na tela e tudo e tal. Aí eu falei, como é que é o uso da tela pela senhora? Aí ela falou, doutor, né, eu sou advogado, eu tô sempre precisando estar usando a tela, tô sempre usando o meu laptop e tudo. E aí o pai também falou a mesma coisa. Aí nesse momento eu citei para eles sobre a neurociência, que existe, né, um grupo de neurônios que se chamam neurônios espelho. O que são os neurônios espelho? São aqueles neurônios que, quando, né, percebem algo que está sendo feito pelo outro, esse grupo de neurônios ele tem a tendência de querer copiar, de querer espelhar. Sim. Então aquilo que você vê, você vai querer fazer igual. Exatamente. Eu trouxe, né, a seguinte passagem bíblica na sequência, João 5:19. Eu ainda não decorei as frases com as palavras, mas qual é a ideia? O filho faz aquilo que o pai faz. Então, olha que poderoso associar
a neurociência com a palavra de Deus. Isso é direcionamento e paz. E isso às vezes dá um choque na cabeça das pessoas, né, Rodrigo? Porque o cara fala assim, rapaz, eu tenho uma Bíblia aberta no Salmo lá na minha casa, lá, e eu nunca dei importância para ela. Aí eu vou no médico, pago a consulta, o médico vai falar de algo vai que tá lá falar. dentro. Exatamente. É impressionante, né? Aquilo que a gente já falou diversas vezes está ali, né? Eu, de vez em quando, eu brinco, né? Falo assim, Deus quer dar filé mignon, aí ele põe aquele filé, né? Vamos botar um filé apoável, senão aquele filé com madeira, né? Aquele prato maravilhoso, cheiroso na sua frente. Uhum. Você não quer filé, eu quero mochiba. Não, meu filho, come filé. Não, pai, eu quero mochiba. Exatamente. O negócio está pronto, aquele banquete, e a pessoa quer a mochiba. É algo impressionante. E às vezes... difícil de entender, né? Quando hoje a gente, graças à infinita misericórdia de Deus, né, a gente consegue, né, se deleitar na palavra, ter tranquilidade, ter paz, ter esperança, né, mediante a tantas lutas que todos nós passamos, né? Eu fico pensando como é que as pessoas passam isso sem Jesus. E lá em Jeremias já falava, né, que Deus, é plano de Deus a nossa prosperidade. Sim, verdade. É plano dele, não é plano meu, eu quero prosperar, Não, é plano dele para mim. E aí é o que você falou. Aí a pessoa bate o pé e fala, não, eu não quero prosperar, eu quero mochiba. Eu quero mochiba. Ô Martinelli, eu lembro que já incrível. troquei alguns áudios do que eu vou dizer, nós já trocamos trilhões de áudios e telefonema com muito carinho, a gente não troca áudio, não, a gente troca podcast. Podcast, né? A gente troca podcast, né? Mas aí, cara, essa questão de como que é importante, né? A gente tá sempre entendendo o que está acontecendo em relação a fazer essas conexões. Então, por exemplo, eu lembro que eu estava na praia quando eu te mandei esse áudio, cara. Quando você está dizendo assim, pô, Deus tem as promessas para nós, né? E eu lembro que antes, com a minha mente, né, da ignorância, né? Então, assim, tecnicamente, ignorância é a ausência do saber. Do conhecimento. Né? Então, assim, a mente da ignorância. Aí eu li aquelas frases, tipo assim, Deus é fiel. Aí eu falava assim, nossa senhora, clichê, né? Que coisa. Cara, com esse meu estudo da Bíblia, que aí eu fui entendendo fiel a quê? Sim. Fiel ao que vocês acabaram de citar aqui. A promessa de prosperidade para o filho, que somos nós. Ele é fiel à palavra dele. Porque senão as frases ficam soltas. Porque ele já falou. Ele já falou. Mas não é, a frase fica solta. Você vê só aquele slogan clichê, mas ele tem uma ausência de significado. Se não tem um significado, como é que você vai respeitar e como é que você vai querer seguir? Você tem que aprender. É o que você falou, né? É conhecer. Aprender. Conhecimento. Então eu convido as pessoas a quererem aprender a palavra de Deus. Não é ler. Sim. É aprender, porque se você for, né, querer ler, talvez o desafio seja grande, como foi para mim no passado. Mas se você vai com a sua mente, né, calibrada e sintonizada em querer aprender, eu acredito e desejo que ocorra com você o que aconteceu comigo. E começa a fazer todo sentido, né? Começa a ganhar, você começa a jogar luz, né? Tá doido. Para dentro da coisa mais maravilhosa que tem. A ponto de entender que Deus é fiel não é um clichê, né? Não, mas é uma promessa dele com ele para nós, para conosco. Isso é. Não, e assim, ele tem, nós estamos falando, né? Nada de milhares e milhares de anos do que deu certo e do que deu errado. Exatamente. É a mesma coisa hoje, né? Se você for analisar no fim do dia ali, é a opção de decidir se você quer fazer o certo ou errado. Exatamente. É incrível isso, viu? É simples demais, né? É simples demais e é tão simples que chega a parecer bobo, né? Exatamente. Assim, ó, você tem a opção de escolher aqui, ó, viver uma vida boa, em paz, né? Próspero e tudo, ou viver uma vida ruim, infeliz, né? Sim. Infernal aqui. Qual que você escolhe? Aí a pessoa ainda escolher. Não, e outra, assim, as pessoas muitas vezes me perguntam, cara, mas você é um neurocientista, como é que você tá aí com essa questão de Deus? Você mudou? Não, cara,
Eu até comentei isso com o Rodrigo e a Simone recentemente. Eu percebi que o meu cérebro funciona como se fosse um conselho administrativo de uma empresa, né? E nesse conselho ali, você tem o quê? Várias cadeiras de pessoas que estão escolhidas para dar o aconselhamento. Quando eu conheci a palavra de Deus, a sabedoria e a bondade dessa palavra, o que eu fiz no meu cérebro? Eu escolhi colocar Deus como chairman. Sim. Então ele é o cara que é o presidente do conselho administrativo do meu cérebro. Sim. Eu continuo ouvindo os outros membros que estão nesse conselho. Todo mundo tem direito de falar. Exato, ou seja, eu continuo com minhas bagagens, né, boas e ruins, mas o que é o chairman? É o cara que vai dar o direcionamento e a palavra para te trazer o quê? Discernimento e paz. Com certeza. A gente está chegando no finalzinho aqui, eu não preciso nem falar, né? Se deixasse aqui, a gente seguia aqui mais horas aqui, do meu prazer em conversar com vocês. Quando foi acertada essa data, né? E aí, quando Ângelo falou para mim, rapaz, vai eu e o Rodrigo. Eu falei, não vou perder essa oportunidade, não. Falei, glória a Deus. Vê aí para vocês virem um pouquinho antes, né? Para gravar comigo e tudo mais, porque eu tinha certeza que essa conversa seria, né? Ia ser tudo aquilo que eu esperava. E a expectativa, né? Eu fiz questão de colocar em alta mesmo, porque eu sabia que ia dar um papo muito bom. Então tem muito que agradecer vocês, né? O Rodrigo e o Dr. Ângelo são parte da DONEP também, do capítulo 150 de Belo Horizonte, né? Savassi. Sim. Quer passar algumas informações do capítulo, falar onde que é? A gente, né, o nosso capítulo é o capítulo 150. A gente se reúne toda segunda-feira, às 19h30, a gente faz um estudo, né, sobre, né, a DONEP tem alguns bons livros, né, que a gente estuda semanalmente, né, então a gente faz esse trabalho, fica ali perto, o capítulo é da Savassi, porque ele se originou na Savassi, né, o nome fica Savassi, mas hoje a gente reúne ali na rua Desembargador Jorge Fontana, número 600, pertinho do BH Shopping, no Belvedere. Legal. Então, assim, quem tiver em Belo Horizonte, quiser fazer, né, participar com a gente, é só chegar lá, né? A gente já está lá a partir das 19 horas, antes a gente toma um lanche gostoso, tem uma confraternização, e nós teremos também o nosso jantar, né, que a gente faz da DONEP, do nosso capítulo, será no dia 7 de outubro, no Coco Bambu de Belo Horizonte. Lugar fantástico. Do BH Shopping, né? Nós tivemos a oportunidade, né? O Martinelli esteve lá conosco. Exatamente, lá que a gente se conheceu, né, Martinelli? E vai ser muito interessante, porque o testemunho também, né, da pessoa vai falar exatamente voltado também para a questão da uma forma geral, né, da neurociência. Sim, né? Exatamente. Sim. Então, assim, vai ser tremendo, foi um testemunho muito importante na minha vida, tá? Transformador. Então, quem estiver em Belo Horizonte, né, estiver escutando, pode ir lá no jantar, você é o nosso convidado, né? Seja bem-vindo, nós vamos estar lá te esperando e vamos te receber com todo amor e carinho. Então, a gente, né, está aqui muito feliz de estar aqui. Feliz de ver o Dr. Ângelo, né? Obrigado. Eu falo agora que virou a motosserra de Jesus Cristo, né? Sim, ele está pregando para todo mundo. Porque eu acho que quando a pessoa entende, né, e tem esse trombada com Jesus, a pessoa não consegue contar isso para ela. Ela quer que o outro tenha isso, né? Sim. Então, assim, o Dr. Ângelo é esse exemplo. E é muito gostoso, né? A gente vê a caminhada, os frutos, né? E daqui para frente o Dr. Ângelo, né, tá produzindo, né? Porque é muito difícil a gente ver o médico, né? O médico ter esse relacionamento com Deus. Então hoje a gente, né, tá vendo o Dr. Ângelo, entendeu, né? Está apaixonado, como a gente que conhece, vive apaixonado com Jesus,
com certeza, né, muitas pessoas vão entender que a ciência ela é extremamente importante, porque foi Deus que deu a oportunidade dela existir. Exato. Né? Sim. Então, ela não é mais importante que Deus, porque Deus é o criador da ciência. É isso mesmo, né? sem dúvida. A ciência, na verdade, ela só explica aquilo que Deus já fez. Já fez, Exato, né? né? Então, A gente assim, tem que conectar. Sim. é importante, né, essa credibilidade aí, eu acho que era a figura do médico, né, porque o médico, ele é muito, vamos dizer assim, conhecedor, está sempre muito próximo da vida, da morte, da saúde, da doença, né? E é algo que todo mundo respeita, né? Sim, Sim. então, Porque assim, a gente é igual a minha mãe falava, fala assim, ó, você vai fazer isso porque o médico mandou. exatamente. Né? Era o discurso lá em casa. Então, todo mundo vai começar a estudar a Bíblia porque o doutor hoje mandou. Glória a Deus. Ah, mãe, não quero comer beterraba. Você vai comer beterraba porque o médico mandou. Mãe, é doce. O negócio é doce, eu não Legal. gosto. O médico falou que é bom. Então pronto, tem que Então tá ouvir. resolvido. Isso aí. Então que o Obrigado, médico meu carinho. continue mandando. Orientando, né? Mas obrigado vocês, obrigado, doutor Ângelo. A gente vai encerrar aqui, porque senão a gente perde o jantar de hoje à noite. Exatamente. Né? Mas muito feliz pela passagem de vocês aqui. E eu quero agora, na próxima vez também, conhecer a história das esposas também. vamos Será um prazer. Né? Acho que vai ser um prazer Será uma enorme honra, com ter elas certeza. aqui contando essa versão. Porque a gente começa... Eu não sei quanto tempo a gente fez de gravação, mas imagina, a gente saiu de um presente, né, Foi mesmo. para uma mudança da eternidade, né? Isso aí, cara. E isso é fantástico. Demais. Né? E agora eu quero ouvir na próxima vez agora as esposas. Eu falo assim, Não, que legal. a minha história vocês ouviram a minha versão da história, né? Eu falo que tem o pessoal que escuta a minha esposa, né? Sim. E aí ouve o lado da pessoa que ficou do lado. A minha história é o cara da cadeira de rodas. Sim. Né? A minha esposa conta a história da mulher que Que aceitou viu essa pessoa. ficar do lado. Né? Muito bacana. As Então, versões. essas versões, elas são importantíssimas. Obrigado mais uma vez. Obrigado a Quer você. deixar uma palavra para quem está em casa? Que o Senhor abençoe você, né, o seu dia, os seus sonhos, a sua família, né? E que você tome, né, seja o valente da sua casa. Saiba que você é o sacerdote da sua casa, você é homem, né, que você possa assumir essa responsabilidade que é delegada por Deus para você. Então, Deus abençoe vocês e, mais uma vez, obrigado pelo carinho de nos ter aqui, Marcelo. Pessoal, como eu disse anteriormente, eu desejo fome de aprendizagem. Né? A gente gosta de aprender tanta coisa, a gente compra um carro novo e hoje tudo muito tecnológico, a gente quer ter acesso a um manual para aprender como fazer o uso de algo. Eu gostaria que vocês, né, buscassem aprender sobre a Bíblia, né? Assim, eu realmente quero dar ênfase nisso. Se você desejar ler, que coisa boa, mas haverá desafio de talvez não entender, e o nosso cérebro, quando não entende, ele tende a desgostar. Agora, se a gente coloca uma trilha de aprendizagem, ou seja, maneira que aquilo desperte em nós um entendimento, eu posso te afirmar que você vai ter um aprendizado muito edificante e com certeza aquilo vai agregar muito para a sua vida. Então, no primeiro momento, pense como se fosse um livro didático que vai trazer entendimento. E eu me lembro do meu amigo, o seu Sebastião, pegando a Bíblia e falando assim, sabe o que é isso? Estoque de respostas. E mas para isso você tem que saber interpretar. Então eu convido a querer aprender sobre a Bíblia. Tenho certeza que vai acrescentar muito. E obrigado, pessoal. E muito obrigado, Martinelli. Isso, e muito obrigado. Prazer foi todo Rodrigão. Muito obrigado. E mais uma vez, Martinelli. obrigado por vocês Obrigado aqui. a você, cara. Um abraço, pessoal. Um abraço.